Olá pessoal, tudo bem? Bom, atendendo a pedidos, estou começando a postar vídeos de administração financeira e orçamentária. Nesse primeiro vídeo, eu vou comentar algumas questões da CESP-UNB. Então vamos lá. Primeira questão. Considera-se respeitado o princípio da unidade orçamentária, ainda que a lei orçamentária anual seja composta por 3 orçamentos diferentes, como ocorre no Brasil. Bom, como vocês devem saber, o nosso orçamento, a nossa LOA, ela é composta de 3 orçamentos. Então vamos lá. Bom, essa questão trata de princípios orçamentários, mais especificamente o princípio da unidade. O assunto princípios orçamentários é bastante cobrado em concurso. Existem vários princípios que são cobrados. Princípio da unidade, princípio da universalidade, da anualidade, da exclusividade, legalidade, orçamento bruto e por aí vai. O princípio da unidade é aquele que diz que só pode existir um orçamento para cada esfera de governo. Ou seja, um orçamento para a União, um orçamento para cada estado e um orçamento para cada município. Só que tem um detalhe. O orçamento é formado por 3 orçamentos, ou seja, 3 partes. O orçamento fiscal, o orçamento da Seguridade Social e o orçamento de investimento das empresas estatais. No entanto, são 3 orçamentos que formam apenas um, ou seja, são 3 partes do mesmo orçamento. Então, por isso, a existência dos 3 orçamentos não fere o princípio da unidade. Tudo bem? Ficou claro isso aí? Então, nesse caso, a questão está o quê? Correta. Ficou claro, né? Entenderam? Tudo bem. Então, vamos para a segunda questão. Segunda questão diz: o princípio da exclusividade tem o objetivo de impedir que a lei do orçamento seja utilizada como meio de aprovação de matérias estranhas às questões orçamentárias. Bom, novamente, uma questão aí de princípios orçamentários. Agora, no caso aí, o princípio da exclusividade. O princípio da exclusividade diz o seguinte, que a lei orçamentária anual não pode conter matérias ou assuntos estranhos ao orçamento público. Ou seja, a LOA deve conter basicamente previsão de receitas e fixação de despesas. Algo que seja estranho à previsão de receitas e à fixação de despesas não é permitido. Então é isso. Na verdade, o princípio da exclusividade ele tem como objetivo evitar as chamadas matérias caronas. Eu não sei se vocês já ouviram falar disso, mas vou explicar melhor. O projeto de lei orçamentária anual tem uma tramitação e aprovação célere, ou seja, uma aprovação diferenciada. Se algum legislador mal intencionado quiser aproveitar esse trâmite acelerado, vamos dizer assim, esse processo mais rápido, ele poderia muito bem colocar um projeto de lei de seu interesse, para que esse projeto de lei de seu interesse pegasse carona no projeto de LOA. Só que isso não pode, porque fere o princípio da exclusividade. Por isso, dizemos que o princípio da exclusividade tem como objetivo evitar as chamadas matérias caronas, que são matérias estranhas no orçamento. Exatamente o nome matéria carona é por quê? Porque esse projeto estranho pegaria carona no trâmite acelerado do orçamento. Tudo bem? Então, você entendeu agora o principal objetivo do princípio da exclusividade, que é evitar essas matérias estranhas. Então, nesse caso, aí, a questão está corretíssima. Questão correta. Vamos em frente. Terceira questão. A tarefa de dispor sobre alterações na legislação tributária torna a LDO uma lei de natureza tributária, ou seja, serão feitas por ela mudanças na legislação tributária, instituição de tributos e alteração de alíquotas. Bom, vocês devem saber que existem 3 instrumentos de planejamento orçamentário. O PPA, Plano Plurianual, a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a LOA, que é a nossa Lei Orçamentária Anual. Até aí tudo bem. Falando da LDO, um dos principais papéis da LDO é a de dispor sobre alterações na legislação tributária. Ou seja,
caso haja alguma alteração em tributos, essa alteração tem que estar contida na LDO. Ou seja, primeiro vem a alteração, depois vem a LDO informando essa alteração caso tenha acontecido. Isso quer dizer que a LDO não é uma lei de natureza tributária. Logo, ela não tem poder para autorizar ou desautorizar a alteração de tributos. Ela é uma lei de natureza orçamentária. Então, veja, a questão diz que, como a LDO é uma lei de natureza tributária, ela, vamos dizer assim, ela tem esse poder, né, de mudar ou de permitir as mudanças tributárias. Na verdade, o grande foco da questão é falar que a LDO é uma lei de natureza tributária. Na verdade, ela não é uma lei de natureza tributária, é uma lei de natureza orçamentária. Ela não tem poder para autorizar ou desautorizar tributos. Ela apenas informa, ela dispõe caso tenha ocorrido alguma alteração. Então, logo, nesse caso, a questão está errada. Tudo bem, vamos lá. Agora, a nossa última questão de hoje. São 4 questãozinhas aí da CESP. Então, nossa quarta questão. Se, em consonância com as normas do PPA, o governo federal instituir um plano de combate a calamidades públicas ocorridas em certas regiões do país, não haverá necessidade de submeter esse plano ao Congresso Nacional. Olha, essa questão aí trata dos chamados créditos adicionais. Os créditos adicionais são utilizados para despesas novas, não autorizadas no orçamento ou para aquelas insuficientemente dotadas na LOA. E elas basicamente são de 3 tipos: suplementares, especiais e extraordinários. Então nós temos os créditos suplementares, especiais e extraordinários. Os créditos suplementares são destinados ao reforço de dotação já existente, ou seja, eu apenas vou reforçar um crédito que já estava previamente aprovado no orçamento. Os especiais são para despesas novas para as quais não havia dotação orçamentária específica. Já os extraordinários, que é o foco da nossa questão aí, são para despesas urgentes e imprevistas como guerra, comoção interna ou calamidade pública. Então veja, como os extraordinários, os créditos extraordinários, eles necessitam de liberação célere de recursos, já que se trata de questões urgentes, eles são abertos diretamente pelo Poder Executivo, não necessitando de prévia aprovação pelo Legislativo. Entendeu? Então, a questão aí quis fazer uma pegadinha com isso. Só que a questão fala de plano de combate a calamidades. Não é situação de urgência. É um plano para combater as calamidades. Então, logo, não se encaixa com a despesa para crédito extraordinário. Logo, trata-se de despesa comum, que deve ser previamente aprovada pelo Legislativo. Entendeu? Beleza? Então, a questão, no caso, aí está errada. Tudo bem? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo de administração financeira orçamentária. Espero poder postar mais vídeos para que vocês possam aprofundar os seus estudos. Tudo bem, gente? Até o próximo vídeo. E se quiser estudar, já pode. Um grande abraço.